Expectativas para aquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós aqui, amém? Deus vai à frente a uma série de mensagens baseada na jornada de José, uma jornada com um propósito, uma vida que marcou a sua geração. José foi um homem chamado para viver à frente do seu tempo. José foi extraordinário, a história de José é espetacular e foi uma jornada que abençoou muito tantas vidas e continuará nos abençoando hoje. A primeira palavra da série é: no poço supere a amargura. Quero convidar vocês para um novo desafio bíblico. Lembram que na série New nós fomos desafiados a lermos durante cada dia da série um capítulo de Provérbios? Teve uma pessoa que me procurou e disse assim: pastor, a série foi boa, mas ler livro de Provérbios foi ainda melhor. Deus falou meu coração, Deus abençoou meu casamento, Deus abençoou meu trabalho. A palavra de Deus tem esse poder e eu quero te convidar para um novo desafio. Qual é ele? Durante toda a série, Deus vai à frente, nós lermos de Gênesis 15, preste atenção, até Gênesis 50. Então, durante esse tempo, você vai da mudança do nome de Abrão para Abraão, ali a continuidade da história do grande patriarca, até o final da história de José. Então eu te convido para entrarmos hoje nesse desafio. Quando chegar em casa, você já vai ler o primeiro capítulo. A cada dia você lê um capítulo. Hoje Gênesis 15, vamos seguindo amanhã, depois, até completarmos Gênesis 50. Quem topa entrar nesse desafio? Deixa eu ver, levanta a mão aí. Tem uns que não estão levantando a mão, por quê, gente? Vocês não gostam da Bíblia, não? Que pressão, hein, pastor? Mas é para o teu bem. Vamos juntos, vamos ler a Bíblia, será poderoso, será maravilhoso no nome de Jesus, amém? Você vai ver que enquanto você lê lá na tua casa e vai aprendendo, aí quando você chegar aqui aos domingos, nós vamos citar algo, você fala assim: eu li isso, aí o Espírito Santo fortalece ainda mais no nosso ser, amém? Então vamos começar hoje com a história, como eu disse para vocês, a série baseada numa história que aconteceu há mais de 4.000 anos, muito tempo, mas vocês vão ver o quanto esta história de José tem para nos ensinar. Primeiro, quem foi José? José foi um homem chamado para viver algo maior do que a sua própria vida. Ele recebeu um sonho sobre o quanto Deus queria usar a sua vida para abençoar o seu povo e outros povos. José fazia parte das famílias centrais na Bíblia, ele era bisneto de Abraão. Quais são as famílias centrais na Bíblia? Família de Abraão, de Isaac, de Jacó e depois chega em José. Como eu disse, bisneto de Abraão. Abraão foi o homem que recebeu as promessas pelo qual Deus faria dele uma grande nação. Abraão recebeu uma promessa tão grande que até hoje nós somos, eu e você somos abençoados por meio dessa família. A família de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José. Hoje quase 4,5 bilhões de pessoas na Terra fazem parte dessa família. Eu estou colocando nessa soma todo o mundo judeu, todo o mundo muçulmano e todo o mundo cristão. Nós cristãos somos descendentes de Abraão pela parte espiritual, mas judeus e muçulmanos são descendentes o grau de parentesco mesmo, sanguíneo de Abraão. Então quando Deus falou para Abraão: sai da tua tenda e conte as estrelas do céu, Abraão disse: eu não posso. Ele disse: assim será a sua descendência. E hoje nós podemos ver o cumprimento disso. Mais da metade da população mundial é filha de Abraão. Isso já fala conosco que Deus promete e cumpre, amém? Pega essa palavra, tudo que Deus falou que vai fazer na tua vida, Ele fará. Pastor, mas os meus olhos não viram ainda e a idade já está chegando. Abraão não viu a sua descendência tão numerosa quanto a areia do mar, mas aconteceu. Eu profetizo que tudo aquilo que Deus falou na tua vida,
Talvez você não veja com os teus olhos, mas os teus filhos, netos, bisnetos, tataranetos vão viver isso em nome de Jesus. Amém? Então, voltando ao José aqui, ele foi criado no meio de uma família normal como a nossa. E uma família normal não é uma família perfeita. Entenda isso. José foi criado no meio de conflitos, ciúmes, favoritismo, mesmo sendo uma família que servia a Deus, mas ela não era perfeita, e isso já fala aos nossos corações. Era uma família que fazia parte do propósito de Deus, como eu te disse aqui, para que o mundo fosse abençoado através dela, mas mesmo assim, foi uma família que enfrentou problemas sérios, como dor, traição, abandono, e é interessante que a Bíblia não esconde isso. A Bíblia poderia esconder os defeitos da família de José, mas ela não esconde da família de José e não esconde de nenhuma família, para nos ensinar que um Deus perfeito age por meio de pessoas imperfeitas. Um Deus pleno age por meio de pessoas que não estão ainda na plenitude dele. Então isso tudo você vai encontrar lá na leitura de Gênesis, do 15 ao 50, do qual nós vamos estudar nos próximos domingos. Nós vamos mergulhar nessa história fascinante e nós vamos extrair ensinamentos e princípios poderosos para a nossa vida. A cada domingo nós vamos estudar um estágio da vida de José, uma fase, e vamos ver o quanto Deus agiu. Olhem essa timeline que nós construímos aqui para você entender como nós faremos. A primeira palavra que é hoje é no poço, supere a amargura. A segunda palavra, domingo que vem, é na casa de Potifar, nós vamos aprender a servir com propósito. A terceira palavra é na tentação, nós vamos aprender a cultivar integridade. A quarta palavra é na prisão, nós vamos aprender a crescer no sofrimento. A quinta palavra é no palácio, José, nós vamos aprender a liderar com excelência. E a última palavra será nos planos, confie na sabedoria. Diga comigo, uau! Por favor, incomode quem está ao teu lado e diga para essa pessoa: nós vamos crescer muito nessa série, meu irmão. Agora fale com um tom de ameaça para ela. Diga assim: se você faltar, eu vou atrás de você. Eu sei onde você mora. Não faltem, porque será poderoso. A cada domingo nós teremos um tema e nós vamos crescer muito. Amém? Bom, o primeiro tema é no poço. A história de José começa marcada no poço, onde ele é jogado pelos seus irmãos. E dali ele é vendido como escravo. José teria tudo para ser uma pessoa amargurada. José teria tudo para ser mais um ferido que escolheu viver na amargura da vida, mas não, ele se livra disso e hoje nós vamos descobrir como. Leia comigo Gênesis capítulo 37, nós vamos partir do verso 4. Se você quiser abrir tua Bíblia, Gênesis capítulo 37, a partir do verso 4. Diz a palavra: quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que a qualquer outro filho, olha aí a preferência, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Eita, a história já começa pegando pesado. Que família é essa? Ódio. Talvez você não tenha uma situação semelhante a essa na tua família, de saber que os teus irmãos de sangue te odeiam. Isso deve ser terrível. José passou por isso. Uma família que tinha, sim, tantas coisas que precisavam ser ajustadas. José era, e a Bíblia, ela não remenda. A Bíblia não alivia. A Bíblia não fala assim, ó, José não era tão amado pelos seus irmãos. Não, a Bíblia diz que ele era odiado pelos irmãos. Então, a razão disso era o favoritismo que o seu pai tinha por ele. José era claramente o filhinho preferido. E eu vou te explicar por quê. Porque José era o filho de Jacó com Raquel. Vou te contar rapidamente como aconteceu isso. Jacó foi trabalhar na casa de um homem chamado Labão. Quando ele vê a filha de Labão mais nova, Raquel, ele se apaixona. O coração de Jacó começa a bater aqui. E ele fala assim, eu preciso me casar com essa mulher. O que eu posso fazer para me casar com a sua filha Raquel? Labão, esperto, fala assim, você precisa trabalhar 7 anos para mim. E aí você pode se casar com ela. Jacó entrou no trabalho. 7 anos para ele foram como 7 meses. Ele trabalhou. Chegou o grande dia do casamento. Lá entra a noiva com o rosto coberto.
E no casamento judaico eles têm uma cultura de consumir vinho, e às vezes consome até um pouco mais. Jacó vai para a lua de mel, um pouco para lá de Bagdá, certamente, para não reconhecer, e ele se deita com a Raquel na sua cabeça. Quando ele acorda, ele olha, não era Raquel, era Lia. E a Bíblia diz que Raquel era mais nova e era bela. Então eu entendo que a outra era mais velha e feia. Porque a Bíblia foi educada. Porque se ela fosse bela também, a Bíblia dizia, as duas eram belas. Então ele casa com a mais velha e com a feia. E não é porque ela era mais velha que ela era feia. Mas você entendeu? Ele apaixonou, foi na outra. Ele chegou bravo no sogro, o que é isso? Eu trabalhei para casar com Raquel. Aí o sogro falou assim, não, aqui em casa a mais velha, nova não casa antes da mais velha. É ela que eu te dei para casar. E agora? E agora trabalha mais 7 anos que eu te dou a outra por casamento. Porque essa aí já foi, então, tem que ficar. Trabalho. Vai amar assim lá na Bíblia, gente. Mais 7 anos. Casou e trabalhou. Então, Raquel era a amada. Só que vocês vão ver lá na Bíblia, na leitura, que assim, o negócio aqui foi assim meio conturbado. Por quê? Cada uma das esposas vieram com servas. E aí, às vezes, a esposa permitia o marido deitar com a serva também. Pensa numa bagunça, gente. E foi nascendo filho, nascendo. Nasceram 10 filhos. Só no 11º é que nasce o filho de Jacó com a Raquel. A que ele amava. E quem é o filho? O Zezinho. Por isso que o Zezinho era amado, gente. O pai, para você ter uma ideia, como o Jacó amava e preferia mais o seu irmão, o seu filho, né? Que quando o pai deu uma túnica colorida de presente para ele. É mais ou menos assim, no aniversário, 10 irmãos ganham meia. E você ganha uma camiseta da Hugo Boss. Pensa. Os irmãos olham e falam assim, desgraçado, eu ganhei uma meia, que eu nem gosto de meia dessa cor. E ele, preferido. Os irmãos odiavam José por isso. A Bíblia diz que eles não podiam falar pacificamente com José, era só gritando, era só brigando, era só o pau quebrando. Veja comigo Gênesis 37:5, a história piora. Gênesis 37:5 diz assim, certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda, mas sabe qual foi o sonho do José? Que todos os seus irmãos se prostrariam diante dele. E ele teve um outro sonho, que além dos seus irmãos, ele sonha que o sol, a lua e as estrelas também estariam debaixo da sua proteção. Ou seja, a família toda estaria debaixo de José. Gente, aí que eles pensaram, miserável, ele está se achando demais. Agora que eu odeio com força. Aí um belo dia, sabe o que acontece? O pai deles pede para José ir até onde os irmãos estavam para trazer notícia. Os irmãos mais novos faziam esse papel antigamente. Lembra do Davi também? Ele fez isso na guerra. E aí quando José está chegando perto dos irmãos, eles olham de longe e falam assim, lá vem aquele sonhador miserável que nós odiamos. É hoje que a gente mata ele. Pensa numa família, gente. Eu acredito que a tua é um pouquinho melhor do que essa, sim ou não? Não, gente. Vocês ficaram calados. A nossa família é melhor do que essa. Se Deus usou essa família, imagine o que Ele vai fazer na tua. Essa parte você diz amém. É boa. Mas lá vem o José, vamos matar ele. Aí um dos irmãos, chamado Rubem, diz assim, não gente, não vamos matar o nosso irmão. O sangue dele vai ficar nas nossas mãos. Como é que a gente mata o nosso irmão? Aí o outro falou, tá bom, não vamos matar não, mas vamos jogar no poço. Morre sozinho. Jogaram José no poço. Aí na hora que está indo embora, vem uma ideia ainda mais diabólica. Fala o seguinte, nós não vamos ganhar nada se ele ficar lá e morrer sozinho. Vamos vender. Está passando uma caravana de ismaelitas ali, vamos pegar o José, vamos vender como escravo. E assim o fizeram. Gente, José vai ali, eles pegam a túnica dele, que o pai deu, lembra? Túnica do Hugo Boss. Eles mancham de sangue, com o sangue de um animal, e levam para o pai e falam assim, teu filho morreu. Uma fera o atacou e ele está morto. O Jacó ficou desolado, acabou minha vida tal, ficou muito triste. Olha a maldade que os irmãos de José fizeram com ele. Aí preste atenção.
Essa é uma história real de uma família bíblica. E isso tudo é para que você veja que um Deus perfeito age por meio de pessoas imperfeitas. Foi através deste contexto que Deus fez o que fez na vida de José. José está indo, vendido na caravana ismaelita, tomado pelo medo. José estava vendido, traído, abandonado, com angústia na alma. Gênesis 42, 21 vai mostrar isso. José está gritando, a Bíblia diz que ele está pedindo: por favor, não façam isso comigo. Mas eles não tiveram misericórdia, os irmãos de José foram maus. Leia comigo Gênesis 42, 21, palavra dos próprios irmãos depois. Então disseram uns aos outros: certamente somos culpados pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava pela vida, mas não lhe demos ouvidos. Os irmãos de José foram maus com ele. Um jovem de 17 anos, vivendo uma situação extremamente trágica: rejeição, abandono, injustiça, solidão e medo. Talvez assim como José, na sua história existam traumas. Talvez assim como José foi abandonado, traído e rejeitado, você também foi. Feridas, abuso, abandono, solidão e medo. Talvez sejam situações que você enfrenta. Talvez você não teve o pai que esperava. Talvez a mãe que era para te acolher, te amar, não conseguiu fazer isso. Talvez quem passou a cuidar de você foi disfuncional, feriu, abusou, violentou. Todos nós passamos por experiências como o poço, rejeição, dor, e quem não passou, certamente passará. Nossa vida é composta por situações difíceis. O problema é permitirmos que o poço faça morada em nós. A questão não é passar por ele, mas sim viver nele. Tem gente que vive dentro do poço. Tem gente que se torna especialista em mágoa. Tem gente que vive no ressentimento. Ressentir é sentir a dor de novo e de novo e de novo. Isso adoece a alma, gente. E a amargura quer se enraizar no nosso coração. Leia comigo o que o escritor aos Hebreus disse em Hebreus capítulo 12, verso 15. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura ao brotar cause perturbação e contamine a muitos. Deixa esse texto um pouquinho mais na tela, mas preste atenção. Olhem o alerta que a Bíblia traz para nós. Eu quero te mostrar algumas coisas que acontecem aqui. A amargura, primeiro ponto, ela nos afasta da graça de Deus. A amargura nos afasta da graça de Deus. Nós não podemos comprar esta graça, nós não podemos merecer ela, nós não conquistamos. Ela foi nos dada como um presente, ela foi derramada através de Cristo na cruz por nós, mas apesar de não podermos comprá-la ou tomá-la, nós podemos rejeitá-la. Isso acontece quando a amargura toma conta do nosso coração. Preste atenção, e eu te dou uma palavra com muito carinho aqui, mas é uma palavra pastoral. Se você crer no Evangelho, em Jesus, mas continua rancoroso, rancorosa, você está impedindo o efeito real e pleno do Evangelho na tua vida. É como se você colocasse uma pedra em um caminho que um rio deveria fluir. Ele não flui totalmente. Ele está travado, impedido. A amargura talvez contaminou o teu coração de tal forma que você não consegue viver a bênção completa do Evangelho. Ou talvez você não creia de verdade nesse Evangelho que te alcançou, porque não existe nada mais incoerente do que um cristão rancoroso que não perdoa. Por que é o ápice da incoerência um cristão que não perdoa? Porque a base do cristianismo é o perdão. Só existe cristianismo porque Jesus nos perdoou. O Pai nos perdoou e nos deu, através da morte do seu Filho, isso. O Evangelho que nos alcançou é todo trilhado pelo caminho do perdão. O cristianismo é fundamentado nisso. Não faz sentido vivermos algo diferente. Não tem coerência em um cristão que não perdoa.
Já se dizem que antes do haja luz, houve o haja cruz. Deus projetou o nosso perdão em Cristo na cruz do Calvário, Deus preparou isso. Agora a amargura, ela toma um espaço na nossa alma que distorce a nossa visão de Deus. E é por isso que nos afasta da graça. A amargura, ela polui as nossas lentes, ela bagunça a realidade dos fatos, ela destrói a nossa identidade. Pessoas amarguradas, elas nem se enxergam realmente como são, e automaticamente elas não conseguem enxergar o próximo como deveriam. O amargurado pensa que todo mundo está querendo fazer o mal para ele o tempo inteiro. O amargurado pensa sempre em teoria da conspiração. Está todo mundo querendo que eu morra, está todo mundo querendo me destruir. O amargurado não confia, o amargurado, ele apaga a beleza da vida. A amargura, ela se espalha como que um câncer que vai destruindo. Gente, não perdoar é escolher se colocar numa prisão. Tem gente que acha que não perdoar é se proteger. Não, pastor, eu já fui muito ferido, então agora eu fechei e eu me protejo. Não, isso não é proteção. Isso é envenenamento. Você está envenenando o teu coração. Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, verso 26 e 27, ele disse assim, quando ficarem irados, não pequem. Quem aqui fica irado de vez em quando? Só de vez em quando. Eu dirigindo em Goiânia, eu fico irado. Porque o goiano, ele tem um problema com seta. Quando ele dá seta, é para o lado errado. Então a gente fica irado, gente. Por exemplo, eu participei de um culto esses dias que eu fiquei irado no culto. Porque eles puseram um ar-condicionado tão frio que nenhum pinguim seria membro daquela igreja. Eu falei assim, gente, eu preciso ir lá no pastor. Talvez você está aí olhando, pastor, eu passo isso aqui. Mas aqui nós temos opções. Tem lugares aqui que o ar não fica gelado, é só você procurar. Lá, debaixo da terra, estava frio, se entrasse. Eu fiquei irado no culto, mas eu não pequei. Então a gente ira, mas não peca. O que Paulo falou? Quando ficarem irados, não pequem. Agora a parte B é seríssima, leia isso. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês, e não deem lugar ao diabo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Não durma sem liberar perdão. Porque a amargura é a maior brecha que podemos dar ao diabo. Sabe você que se preocupa com filmes que possam trazer mal para a tua casa? E eu digo que nós precisamos nos preocupar mesmo. Pastor, eu não assisto filme de terror porque isso abre uma brecha na minha casa. Eu também acredito. Pastor, eu não assisto filme pornográfico, eu não assisto filme de coisas assim, sabe? Isso abre brecha, isso vai afetar os meus filhos? Sim, a gente precisa se preocupar com isso. O tipo de site, conteúdo que a gente vê, o tipo de coisa. Mas, o que Paulo está dizendo aqui, não é sobre livros, sobre filmes ou sobre séries. O que ele está dizendo que abre uma brecha enorme para o diabo na nossa casa é dormir sem liberar perdão. Tem gente que não assiste filme de terror, mas dorme de mal com Deus e todo mundo. É brecha. O rancor abre um portal para a ação do inferno nas nossas vidas, porque nós estamos retendo o perdão. E aí isso é muito grave. Por quê? Porque a raiz da amargura, ela vai crescendo em silêncio, mas os seus frutos são públicos e notórios. Reclamação, cinismo, dureza no coração, sarcasmo, orgulho, isso tudo vai sendo gerado. Você acha que está se protegendo, mas está morrendo, se envenenando. Misericórdia. Outro ponto sobre a amargura. Segundo o texto de Hebreus, a amargura destrói relacionamentos. Olha o que o escritor diz. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura ao brotar cause perturbação e contamine a muitos. A amargura fere quem nos cerca. O amargo, ele azeda o ambiente. Ele rouba a cor, a alegria. Gente amarga estraga o almoço de família. Gente amarga estraga a pescaria. Gente amarga afeta um boliche que era para ser tudo legal. A pessoa amarga, ela consegue bagunçar a sua vida e quem está perto. Ela fere as pessoas. Outra coisa que a amargura faz, ela corrói a saúde do coração.
Põe para nós Hebreus 12:15 lá de novo, olha o finalzinho. Ao brotar, cause perturbação. Quando a raiz de amargura brota, ela perturba. Ela afeta a nossa relação. Ei, igreja, é uma raiz venenosa que perturba o coração. As raízes de amargura, elas vão destruindo a nossa vida espiritual e emocional. É como um câncer espiritual e emocional que vai se espalhando e vai matando tudo por onde passa. Existem centenas de pesquisas que apontam para doenças relacionadas com a amargura. A ciência já provou que quem não perdoa morre mais cedo. Olha só essa pesquisa, Verywell Mind destaca que guardar ressentimentos implica em ruminar sobre eventos passados, o que pode gerar ansiedade, depressão, dor de cabeça, distúrbios do sono, doenças cardíacas e distanciamento social. Tem uma pesquisa mais séria, isso aqui não é Bíblia não, tá? Agora é ciência. O Instituto PTB lista 7 impactos físicos da amargura e do ressentimento. Vamos ver que sério? Estresse crônico, pressão arterial alta, enfraquecimento do sistema imunológico, insônia, problemas digestivos, tensão muscular, dores crônicas e envelhecimento acelerado. Dá uma olhadinha para quem está do outro lado e vê se essa pessoa aparenta ter mais idade do que ela tem. Só olha, não fala nada. Repita comigo, quem não perdoa. Todo mundo, por favor, quem não perdoa, morre mais cedo. Isso é trágico, igreja. Isso é sério. Perdoar pode evitar até doenças cardíacas. Amém? Glória a Deus. Está aqui o Dr. Lucas, que é cardiologista. Tem tantas coisas que a gente pode fazer, pode tratar, mas isso afeta sim. É sério, é importantíssimo. Tá bom, pastor, estou convencido, eu quero viver muito, vou liberar perdão para todo mundo. Hoje eu vou sair do poço. Então vamos aprender como sair do poço? Esse é o próximo ponto. Vamos lá. Como sair do poço. Efésios capítulo 4, verso 31 e 32. Paulo disse assim: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Paulo está falando o que aqui? Põe de novo para nós o início lá, Manu, do texto. Eu livrarei vocês de toda amargura. É isso que está escrito? Não. A responsabilidade é nossa. Deus, arranca essa amargura do meu coração. Você está orando errado. Deus me ensina a me livrar da amargura. Paulo está dizendo, livrem-se de toda raiz de amargura. É arrancar todo tipo de raiz de amargura do coração. Tem que ser intencional. Como nós podemos arrancar essa raiz venenosa do nosso coração? Perdoando como Cristo nos perdoou. Uau! Nós temos um modelo, gente. E foi assim na história de José. Eu quero dar um salto aqui, um spoiler, mas está na Bíblia, já devia ter lido. De 13 anos, de quando José está no poço, até que ele se torna governador do Egito. Olha o que aconteceu. José se torna o segundo homem mais importante da terra. E ele foi colocado lá para salvar famílias, inclusive a sua. Aí, você que já conhece a história sabe, quem vai ler vai aprender mais ainda. A fome se espalhou sobre a terra. E as pessoas tinham que chegar para o governador do Egito para pedir comida, negociar comida. E quem era o governador? José. De repente chega um povo hebreu para conversar com o governador do Egito. Quem eram? Os irmãos de José. Quando eles entram na sala do governador, eles não conhecem José, porque ele está egipciado. José está mudado, ele está transformado. Mas quando eles entram na sala, José sabe que eram os seus irmãos ali. Eu quero que você entenda o tsunami emocional, espiritual, que começou a acontecer dentro de José. Um filme foi passando de novo. Esses caras me jogaram no poço para morrer, esses caras me odiaram a vida inteira, esses caras me venderam como escravo. E olhem só, José tinha tudo para se vingar,
para pagar o mal com o mal, para mandar matá-los, ou pelo menos para castigá-los. Mas José resolveu perdoar. Seria legítimo ou não, gente, José descontar pelo menos um pouco o que os irmãos fizeram? Mas não, ele perdoa. Leia comigo Gênesis 45, verso 1 e 2. Olha que forte isso. Os irmãos estão lá na sala com ele, ok? Eles não conhecem, José os reconhece. A essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali e gritou: saiam todos da minha presença. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Ele chorou tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. José chora com tanta força que passou das paredes do palácio que ele estava, mas ele libera perdão. Tem um texto lindo aqui na palavra de Deus agora, porque Gênesis 45, verso 15, diz assim: em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Você consegue ver a cena? Quando José falou assim: sou eu, José, os irmãos pensaram: morremos todos. Quem nós fizemos o mal agora? O que ele vai fazer? Mas José não. Eu vejo a cena, José indo de um em um, beijando e dizendo: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Eles devem ter ficado paralisados, estáticos, atônitos. Como que ele faz isso? José age com graça, ele beija os seus irmãos e depois eles conversam. E aqui eu preciso que você coloque atenção nessa parte da história, porque esse ponto nos ensina um princípio fortíssimo da Bíblia, que depois de perdoar os seus irmãos, é que eles conversaram. Sabe o que isso nos ensina? Que é o perdão que determina o tom da conversa, e não o tom da conversa que determina o perdão. Nós agimos diferente disso aqui. A pessoa que nos fez o mal, nós esperamos conversar com ela primeiro, para ver se ela vai se retratar, para ver se ela se arrependeu, para ver se ela mudou, para ver se ela é merecedora do perdão. Não, o perdão vem primeiro. E depois vem a conversa com o coração limpo, com a mente sarada. Não importa o que você faça, eu decidi perdoar. Uau! Então, o que é perdoar? Preste atenção. Perdoar é abrir mão do papel de juiz. Esse é o primeiro ponto sobre o que é perdoar. Gênesis capítulo 50, verso 19. Diz a palavra: José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Quando José fala quem ele era, os irmãos ficaram apavorados, certamente. E a primeira palavra de José para eles é assim: eu abri mão do meu papel de juiz. Quem julga é Deus, eu não vou tomar o lugar dele. Igreja, perdoar é reconhecer que a justiça pertence a Deus e não a mim. José abriu mão do aparente direito de vingança. Como eu disse, nós concordamos, ele tinha até direito de dar uma esfoladinha nesses irmãos tão maus, mas não, é Deus, ele abre mão desse papel. Tem muita gente que não perdoa porque quer manter o controle do acerto de contas. Eu quero que ele sinta o que eu senti, eu quero que ela aprenda uma lição, que ele veja o quanto foi difícil. Ele precisa pagar, senão ele não muda, e eu não abro mão disso. Ei, mas quem assume essa postura está ocupando um lugar e um trono que não é seu. Então nós devemos entender que Deus, somente Ele é o justo juiz, quem julga com retidão e o que sabe o que é melhor para cada um. Perdoar então é abrir mão desse lugar. Romanos capítulo 12, verso 19 e 20, tem um texto forte de Paulo para nós. Paulo diz o seguinte: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Preste atenção, Paulo está dizendo: amados, nunca se vinguem. Mas antes dele falar nunca se vinguem, ele está lembrando quem somos.
amados. Nós somos amados por Deus. O amor que nos alcançou precisa ser passado para frente. Sabe, queridos, nós não somos Deus, por isso nós não devemos julgar as pessoas, mas sim amar e entregar as contas para Deus. Ele vai acertar com cada um conforme o merecido. Ele é o justo juiz que vê todas as coisas. Segunda coisa, perdoar é confiar que Deus está no controle. Nada escapa disso. Deus não é pego de surpresa. Olhem o que José disse para os seus irmãos. Gênesis 50, verso 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. A pergunta de José sobre o seu passado não é por quê, mas sim para quê. O que eu farei com tudo isso que eu passei? José, hora nenhuma, pensa assim, Deus descontrolou, Deus fez um projeto e ele se perdeu, Deus está remendando. Não, não, não. Ele entende que Deus tinha um propósito, que todo o mal que tentaram fazer para ele, se tornou em bem para o andamento do projeto de Deus para a sua vida. Eu vejo pastores pregando que José errou ao contar o sonho para os seus irmãos. Eu discordo absolutamente disso. Se Deus te deu um sonho, uma visão, conta para todo mundo, conta para o diabo, conta até para a sogra dele, porque vai se cumprir. Qualquer pessoa que tentar impedir os planos de Deus na tua vida, só vai servir para acelerar esse projeto e esse plano. Deus não descontrola, gente. Deus não é pego de surpresa. Deus não fica assim, e agora? O que faremos? Não, não. Deus tem o controle de todas as coisas, e perdoar é acreditar nisso. É por isso que Romanos 8, 28 é totalmente bíblico e maravilhoso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, tudo. A rejeição pode cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. O abuso pode cooperar, o abandono pode cooperar. Até se você foi violentado em alguma esfera da tua vida, isso pode colaborar. Tudo isso coopera para que nos tornemos mais parecidos com Cristo. Ei, igreja, nada escapa dos planos de Deus. Ele está no controle absoluto, cuidando de nós. Ele está vendo tudo e Ele não é pego de surpresa. Tem uma frase fortíssima de Martim Lutero, que ele diz que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Uau! Até aquilo que o diabo tenta fazer, ele acaba trabalhando para Deus. Se o diabo tentou destruir a tua família, Deus reverteu isso e a tua família será uma bênção para outras famílias. O diabo tentou destruir o teu coração, os teus sentimentos, Deus vai reverter isso e vai fazer com que você se torne feliz e uma bênção para outros. Quem crê nessa palavra, diga amém. Agora eu preciso te dizer algo, Deus está mais compromissado com o seu caráter do que com o seu conforto. Deus vai mexer no que for preciso para que nós estejamos mais perto dEle e mais parecidos com Ele. Deus está formando Cristo em nós. Talvez você está passando um tempo difícil e está perguntando para Deus hoje, Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso? E Deus está te respondendo hoje, eu estou formando Cristo em você. Aguenta firme, não saia desse lugar. Quando Deus entra na história, até a injustiça ganha propósito. Terceiro, perdoar é escolher tratar com bondade quem nos feriu. Paulo diz lá, Romanos 12, 20, ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, mata ele de fome. Não, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. Faça o bem. Responder com amor quem te fez o mal. Igreja, perdoar é agir com os outros como Deus agiu conosco. O que a gente merecia? Morte, inferno. Ele nos deu amor, graça e vida eterna. É isso que é perdoar, pagar o mal com o bem. Os irmãos de José só fizeram mal para ele, mas ele fez tão bem para eles que eles viveram abençoados por resto da vida. Perdoar é servir quem te feriu. Corrie ten Boom disse, perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você mesmo. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre essa mulher. O que não é perdão? O que não é perdão? Sentimento. Você não pode esperar sentir para perdoar, você perdoa e depois sente. O que não é perdão? Esquecimento. Isso é amnésia, é doença. Deus não faz doença.
Não, perdoar não é esquecer, não dá para deletar da nossa vida o que passou. O que não é perdão? Minimizar. Não foi isso tudo. Não, perdão não é diminuir o que aconteceu, foi grande, foi duro, foi difícil. Mas o que não é perdão também é condicional. Colocar uma condição. Não. O perdão não espera uma ação. O perdão não depende se a pessoa se arrependeu ou se ela mudou. O perdão vem antes da conversa, lembra? Agora, o que é o perdão? É um dever. O perdão é uma obrigação do cristão. Assim como eu fui alcançado por este perdão, eu vou fazer com outros. Outra coisa que é o perdão? Uma decisão. Eu decido e ponto final. Eu não espero sentir, eu nem estou sentindo vontade de fazer isso, mas eu decido, porque esse é o meu dever, e ao longo do tempo, depois da decisão, os meus sentimentos vão acompanhar a minha decisão. Uau! Corrie ten Boom também disse que o perdão não é uma emoção, mas uma decisão. E aqui eu quero te contar um pouco mais sobre essa mulher. Volta a frase, Manu, que tem a foto dessa belíssima, por favor. Sabe quem foi Corrie? Ela foi uma jovem cristã holandesa que perdoou o indesculpável. Na Segunda Guerra, os judeus estavam se escondendo em lugares para fugir dos nazistas alemães, e muitos deles foram para a Holanda. E a Corrie, com os seus pais cristãos, fizeram da casa deles um refúgio para judeus. Eles chegavam lá, eles eram bem tratados, eles eram alimentados, eles cantavam canções. Corrie, sua irmã e seus pais pregavam para esses judeus, mas os nazistas descobriram esse esconderijo, mataram cruelmente os seus pais e levaram Corrie e sua irmã Beth como prisioneiras para um campo de refugiados nazistas. Corrie foi abusada, violentada, espancada. Elas chegaram num nível de subnutrição tão grande que ela viu sua irmã Beth morrer de fome nos seus braços. Marcas no corpo, espancamento, sabe, tudo que você pensar. Só que depois de um tempo a Corrie foi solta, liberta, e em 1947 ela estava começando uma série de palestras na Alemanha, pregando o Evangelho, e ela começa a série compartilhando sobre o poder do Evangelho, e ela disse assim, no meio de uma pregação, que quando nós recebemos o nosso perdão em Cristo Jesus, os nossos pecados são lançados no esquecimento. A mensagem da Corrie foi tão forte, que todo o auditório foi impactado. Imaginem uma história dessa, passar por isso tudo e ainda sair e pregar o Evangelho. Essa foi a vida de Corrie. E ela estava pregando e as pessoas ficaram maravilhadas. E no fim da pregação, quando ela dizia que Cristo lança os nossos pecados no esquecimento, toda a plateia se levantou. E ao final da pregação, uma fila se formou para cumprimentá-la. E as pessoas vinham, abraçavam a Corrie e diziam, sua história me impactou. Mas de repente chega um homem na sua frente. E este homem foi um soldado alemão, nazista, que cuidou por muito tempo de um campo de refugiados. E ele se converteu ao Evangelho. E ele estava naquele auditório, e quando esse homem ouviu a Corrie dizendo que Deus esquece os nossos pecados, ele foi para a fila chorando, e ele disse, Deus, será que eu tenho conserto? Eu fiz tanto mal para tantas pessoas. E aquele homem entrou na fila para abraçar a Corrie. Ele não reconheceu ela, mas ela o reconheceu, porque ela foi ferida. Quando ela viu aquele homem na sua frente, ela estendeu a mão para cumprimentá-lo. Ela conta em seu livro que ela travou. Ela não conseguiu estender a mão, porque o algoz da vida dela estava ali, ou um dos. A Corrie diz que ela fica paralisada, e aquele homem está falando sobre perdão de pecados, e ela lembra de toda a cena. Ela lembra dos seus pais assassinados, ela lembra da sua irmã morta de fome. Todo um filme passa na cabeça dela, e ela então em silêncio ora e diz, Jesus, me ajude, porque eu não consigo estender a minha mão para ele, mas eu vou fazer. E ela pede a ajuda de Jesus e pega na mão desse ex-soldado, queridos, e olhem o relato que ela diz.
Ao fazer isso, aconteceu algo incrível. Corey relata que a corrente começou em meu ombro, desceu pelo braço e fluiu entre as nossas mãos unidas. Um calor curativo invadiu o meu ser. Em lágrimas encheram os meus olhos. Então ela disse: eu perdoo você, irmão. Eu perdoo você de todo o meu coração. E a Corey diz que eu jamais havia conhecido o amor de Deus tão imensamente quanto eu conheci naquele momento. Olhem que forte, igreja. Você entendeu isso? Você quer sentir o amor de Deus como Cristo sentiu? É através do perdão, só através desse caminho. Quando ela perdoa, esse amor transborda na vida dela. Mas ela diz mais, ela termina dizendo assim, ó: eu gostaria de dizer que a partir daquele dia, pensamentos de misericórdia e amor fluíram naturalmente de mim, mas não fluíram. Se aprendi uma coisa aos 80 anos de idade, é que eu não consigo armazenar sentimentos positivos e bom comportamento. Ao contrário, é necessário recebê-los fresquinhos de Deus todos os dias. O que essa vencedora está nos ensinando? Que nós vamos precisar buscar de Deus todos os dias para viver esse nível de amor e perdão. É impossível viver nesse lugar chamado perdão sem Deus. Rapidamente eu quero te dizer 4 compromissos do perdão. Primeiro, eu não pensarei mais sobre a ofensa. Eu vou submeter meus pensamentos à consciência de Deus, sobre o que Ele tem para mim, pois eu tenho a mente de Cristo. Segundo, eu não mencionarei mais a ofensa e não usarei ela contra você. Terceiro compromisso do perdão, eu não falarei a outras pessoas sobre a ofensa. Quarto, eu não permitirei que a ofensa fique entre eu e você. Ainda que eu não sinta, não permitirei que os meus sentimentos determinem as minhas atitudes com você. Eu vou decidir amar como Cristo amou. Uau! Ainda sobre o que é perdão? É um processo ativo. Perdoar é viver isso todo dia. O que é perdão? É assumir a dívida. Colossenses 3,13, Paulo disse assim: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Lembrem-se que Deus os perdoou. Mas eu fecho aqui. Sabe o que é mais forte nessa história de José? É que a gente gosta de ler ela e a gente assume o papel de José como sendo nosso. Ai Deus, realmente eu fui ferido como José, eu fui injustiçado. Ei, eu e você nessa história não somos o José. Nós somos os irmãos de José. Porque José significa o justo. Não, nós não somos esse. Nós somos os irmãos da história. O nosso problema é, por isso que a cura não vem, é porque nós sempre nos enxergamos como a vítima. O mundo está devendo para mim. Não. E quando eu entendo que você está me devendo, eu me acho no direito de, eu escolho. Sabe, eu tenho o direito. Não. Eu e você éramos culpados, condenados, maus, mas fomos amados. Preste atenção. A gente gosta de se enxergar como José na história, o justo, o resistente, o resiliente, o vitorioso, o injustiçado, mas Jesus é o José da história. Ele é. Na verdade é que nós somos os irmãos, fomos nós que falhamos, fomos nós que ferimos o Filho de Deus, fomos nós que por nosso pecado, orgulho, ciúme, traímos e vendemos Jesus. A túnica que José perdeu nos lembra a túnica de Jesus, o Filho amado do Pai, revestido de glória, que foi despido por nossa causa. José foi jogado num poço pelos seus irmãos. Jesus foi cravado numa cruz pelos nossos pecados. José foi tentado e resistiu. Jesus foi tentado em tudo e não pecou. José chorou em silêncio, longe da família. Jesus clamou em agonia: Deus meu, por que me desamparaste? José foi vendido por 20 moedas de prata. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. O preço da nossa traição. Os irmãos de José não reconheceram na primeira vez que o viram. Assim também Jesus veio para os seus, de João, mas os seus não reconheceram.
José tinha poder para se vingar, mas escolheu perdoar. Jesus, mesmo com todo o poder e autoridade, escolheu nos amar até o fim. José preparou um lugar de salvação para os seus irmãos que o rejeitaram e para a sua família. Jesus prepara um lugar eterno para os pecadores que o feriram. José disse: não foram vocês, foi Deus que me enviou adiante de vocês para preservar a vida. Jesus disse na cruz: Pai, perdoa eles, pois eles não sabem o que fazem. Nós somos os irmãos, eu e você somos os malditos irmãos de José, que fomos amados. Nós não temos o direito de não perdoar. Então eu te convido, deixe de lado toda a amargura, saia do poço. Deus te trouxe aqui hoje, Deus te colocou aí hoje para ouvir essa palavra, para te dizer: o poço não é teu lugar. Deus tem uma vida plena para você. Quero te convidar a orarmos. Se você puder ficar de pé no teu lugar. Eu te convido a fazermos um exercício. Feche os teus olhos, se for possível. E eu quero te convidar agora a visualizar, como se estivesse à tua frente, a pessoa que mais te feriu nessa vida. Talvez não foi apenas uma. Faça isso. Feche os olhos. Pastor, é muito difícil para mim. Imagine como foi difícil para Corey. Mas ela pediu ajuda para Jesus. E Ele ajudou. Veja como se essa pessoa que te fez tanto mal estivesse na sua frente agora. E decida perdoá-la. Pastor, mas ela não mudou, ela não me pediu. Não. Eu acabei de pregar 44 minutos aqui. Deus já falou ao teu coração. Decida, saia do poço, se livre disso. Liberta você mesmo. Viva tudo que Deus tem para você. Eu acredito que depois dessa noite, histórias serão transformadas para melhor. Tua vida vai decolar de uma forma que você vai ficar surpresa, porque você decidiu perdoar. E eu te digo mais, visualizando aí esta pessoa ou estas pessoas, eu te desafio, procure o mais rápido possível elas, e diga assim: eu te perdoo. Seja por uma mensagem de WhatsApp, seja por uma ligação de vídeo, um áudio, ou se você puder encontrar, melhor ainda. Pastor, não posso, a pessoa já morreu. Pronto, liberou no coração, está feito. Mas faça, se for possível, faça e diga: eu te perdoo. Mas não tem mais, apenas isso. Livre-se do poço, livre-se da amargura, porque ela está destruindo a tua vida. Eu te convido a cantar essa canção conosco e acreditar que nós viveremos nos lugares celestiais que Deus preparou para nós. Nós iremos mais fundo, nós iremos além, porque Jesus está conosco. Diga para Ele: tu és tudo o que eu quero. Meu Deus,